Oi, galerinha, conseguiram entrar fácil? Estão conseguindo acessar fácil? Ah, já está gravando. Joia. Oi, prof. Oi, Helena, bom dia. Helena Silva, Cindy. Deixa eu só a prof ajeitando lá o pessoal. A gente vai só aguardando um pouquinho os demais amigos irem chegando, tá? Só um pouquinho de paciência. A gente já pode ir pegando o nosso livrinho de... A Flávia está chamando o pessoal. Isso aí, muito bem.
Tá chegando mais amigos. Tá chegando, acho que é o Pedrinho, a Aixa. Pedrinho chegou, a Deise, a Aixa, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 amigos. A gente precisa esperar só mais um pouquinho pelos demais amigos. Vamos ver aqui. Então, galerinha, a Flávia vai iniciar, são 8h39, eu vou esperar dar 8h40. E aí a Flávia vai iniciar porque, como a Flávia já havia colocado lá para as famílias, hoje a Flávia tem médico, por isso que a prof tirou vocês mais cedinho da cama, tá? Desculpa, mas a prof precisa.
E então a nossa aulinha teve que começar um pouquinho mais cedo. E aí a Flávia não pode se atrasar aqui com vocês que já entraram. Oi, galerinha. Estão conseguindo ver e ouvir bem a prof? Podem ligar os áudios de vocês. Sim, tá melhor do que no Meet para mim. Melhor do que antes, amor? Tá melhor do que no Meet. Ai, que bom. Ótimo. Oi, Aisha, João. Oi, João. Oi, prof. Oi, Helena Silva, Cindy, o Pedrinho. Então, galerinha, lá no nosso livro de matemática, ele vem acompanhado de um livro, isso, que a gente fala que são atividades suplementares. Exatamente. A gente vai abrir ele... deixa a prof botar aqui só um pouquinho. Na página 6. Que tal repartir igualmente? Por que a gente vai colocar lá na página 6? Porque essa atividade aqui de matemática, da página 6 até a página 14, ela trabalha, uma revisão do conteúdo do capítulo 6, tá? Que a gente já trabalhou. Então, a gente vai estar reforçando aqui, mais uma vez, os conteúdos da página 6. A gente já fez, vamos recapitular tudo que a gente já trabalhou na matemática. A gente já fez, a gente estudou o capítulo 6 e o capítulo 7 do nosso livro, certo? E aí surgiram muitas dúvidas, porque a gente trabalhou com a multiplicação, a gente trabalhou com a divisão, e o que complicou um pouquinho a cabecinha da gente foi que nós trabalhamos as várias outras possibilidades, as diferentes formas que a gente pode trabalhar a divisão, né? E a multiplicação. E isso mexeu um pouquinho com vocês, porque vocês saíram daquela zona de conforto, de estarem acostumados a ver a multiplicação só lá na tabuada, não foi isso? E também de ver a divisão só daquela forma tradicional, né? O divisor e o dividendo lá, né? Aquele númerozinho lá dentro da chave. Deixa a Flávia colocar aqui só para a gente relembrar. A gente muito acostumado a ver a divisão assim, né? Nesse formato assim, né? 25 dividido por 5. E aí a gente foi desafiado a pensar a divisão e a multiplicação de outras maneiras.
Então, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar a revisão do capítulo 6, que tal repartir igualmente, diferentes procedimentos para multiplicar. Então, aqui a gente vai trabalhar, lá na página 6, ó. Nós vamos recapitular, na verdade, tá? Para que a gente não tenha mais dúvidas, que a única coisa que o livro propôs aqui para a gente, que a Flávia ensinou para vocês, são formas diferentes de multiplicação. Só isso, mais nada, tá? Para que quando a gente fala em multiplicação em outros anos, em determinados... Acho que não está pedindo ninguém para entrar. Acho que é isso. Quando a gente ouvir falar na multiplicação de forma diferente, a gente... Ai, que isso? Que forma de multiplicar é essa, né? Estão falando aí bobeira. Então, olha lá. Diferentes procedimentos para multiplicar. Podemos calcular de várias formas o resultado da multiplicação de números grandes, usando o que já sabemos sobre os fatos básicos. O que são os fatos básicos? São as formas básicas, tradicionais de se multiplicar. É quando eu pego lá, ó, 5 vezes o 6, que eu sei que é igual... A quanto? Isso. 5 vezes o 12. É quando eu pego o número 12 e somo ele 5 vezes, né? 12 mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. 5 vezes 6 vezes 12 é igual... 60. Eu não entendi, prof. Você pode repetir, por favor? Posso. Tem que acompanhar lá no livro. Lá no livro, ó, página 6. Acompanha no livro. Podemos calcular de várias formas o resultado da multiplicação de números grandes. Oi, João. Quer falar, João? Ó. Oi? É que não aparece isso aqui no meu livro, na página 6. Não aparece assim para vocês? Não, tem que aparecer, Helena. O meu aparece assim, ó. O meu também, mas é o segundo livro suplementar. Esse aí eu acho que é o primeiro, Helena. Ah, esse é o primeiro. Tem que ser o segundo. Vai lá buscar o segundo, então, tá? Isso, é o volume 2, isso mesmo. Peguei, prof. Tá, joia. Vamos lá. O João está me falando comigo. O prof está muito travado. Está travado? Não, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, galerinha. Então, ó, diferentes procedimentos para multiplicar. Podemos calcular de várias formas o resultado da multiplicação de números grandes. Então, aqui está dizendo que a gente pode multiplicar de várias formas, o que a Flávia já havia dito para vocês, usando o que já sabemos sobre os fatos básicos. Então, a gente já sabe que se eu pegar um número vezes outro número, eu vou ter um resultado. Então, por exemplo, lá, 5 vezes o número 6 vai dar quanto? Se eu pegar 5, olha lá, se a gente pega 5
O número 6, 5 vezes, ó. 5 vezes o 6 vai dar 30. Agora, se eu pegar lá 5 vezes o número 12, vai dar quanto? Quem é que consegue fazer essa? Se eu fizer a soma, ó, 12 mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, vai dar quanto? 60. 60. Então, 5 vezes 12, 60. 12 é o dobro de quem? De 6. De 6. 6. Agora, se eu pegar também e fizer 5 vezes o 6 vezes 2, vai ficar também igual a 60. Vai dar o mesmo resultado. Agora, o próximo quadradinho. Usando o que já sabemos sobre a multiplicação por 10 e por 100. Se eu pegar 10 vezes o 4, eu vou ter 40. 40. 40. isso. 6 vezes o 7, 42. 6 vezes o 8. 48. Agora, 10 vezes o 40, 400. 400. 60 vezes 7, 420. 420. 60 vezes 800. 48 mil. 48 O que mil. aconteceu aqui, ó? Usando o que já sabemos sobre a multiplicação por 10 e por 100. Quando a gente coloca, vai multiplicar por 10, o que a gente colocou lá no resultado? Quantos zeros? 2. Um zero depois do 4 lá, ó. Né? 0. Agora, quando a gente multiplicou lá, ó, 10, 60 e 60, cada casa foi acrescentando quanto lá, ó? No 40 a gente acrescentou mais um zero, no 42 um outro zero, e no 800 a gente acrescentou mais 3. 3. 6 0. Decompondo um dos fatores. Lembra que a gente faz a multiplicação também, que a gente pode fazer por decomposição? Essa multiplicação? Lembram disso? Ó, eu tenho 26 vezes o 4. Eu posso decompor o maior número. Então, eu vou pegar o 26 e vou decompor ele como? Em 20 vezes 4, que é igual a quanto? Acompanha lá no livro. 80. 80. Agora, eu vou multiplicar pelo outro número que sobrou da decomposição do número, que é 6. 6 vezes o 4. 24. Agora, eu somo 80 mais 24, vai dar quanto? 104. 26 vezes 4 é igual a... 104. Exatamente. 104. Isso mesmo. Muito bem. Aplicando as propriedades comutativas e associativas. Ó, 9 vezes 10 vezes o 4. 4 vezes o 9 vezes o 10. 4 vezes 90 e 360. O que é aplicando as propriedades comutativas e associativas? Quem é que lembra disso? Eu. O que é comutativa e associativa? São elas que se trocam de lugar, mas não muda o valor. Isso mesmo, a gente não, mesmo a gente alterando a posição aqui, não altera o valor do resultado, né? Deixa a Flávia ver qual é a página que tá esse daqui pra gente relembrar aí, porque eu vi carinhas perdidas. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6. Mãe. Oh, não quer aparecer. Apareceu. Vou abrir lá, para a gente relembrar novamente.
Quem conseguir ajudar e achar, pode ir falando para a Flávia. Acho que é aqui, achei. Página 22, lá do nosso livro de matemática. Daí é no livro normal mesmo de matemática, tá? Achei, prof. Show? É página 22, olha lá, ó. Assim como a adição, a multiplicação possui as propriedades comutativas e associativas. Elas podem ser usadas para fazer cálculos com mais agilidade. O que é a propriedade comutativa? Ao trocar a ordem dos fatores, o resultado da multiplicação não se modifica. Então, a gente tem lá na página 22, 45 vezes 2 igual 2 vezes 45. Não vai alterar, tá? A ordem do número ali, do fator, ele não altera o resultado. Então, isso acontece na propriedade comutativa, tá? Se a gente tem um número lá, por exemplo, 30 vezes o 6. Ó, 30 vezes o 6, 30 vezes 6 vai dar 180. E se eu fizer 6 vezes o 30, vai dar o mesmo resultado, que é 180, tá? Então, na propriedade comutativa, não faz diferença a ordem que o fator tá. Ele não altera o resultado. Na propriedade associativa, ao associar os fatores de uma multiplicação, o produto não se altera, tá? Então, olha lá no exemplo da página 22. 10 vezes 4 vezes 10 vezes 6 igual 40 vezes 60. 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 igual a 48 vezes 4 vezes 2. Então, ó, ao associar os fatores de uma multiplicação, o produto não se altera. Então, aí a gente tem que lembrar quem é o fator e quem é o produto. Quem lembra? Hein? Quem lembra desses nomes? Fator e produto. Deixa eu ver se está aqui na página, para orientar vocês. Ninguém lembra quem é o produto e quem é o fator? Quem é que vai lembrar? Eu, prof. Fator, eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que o fator, ele é o número que faz a multiplicação. Isso mesmo. O fator que são os fatores, os números que nós estamos multiplicando. E quem é o produto? Agora ficou fácil. Explica. Hã? É tipo que o produto da pergunta. Digamos assim, uma pergunta. Não, olha lá. Fator é um número que a gente está multiplicando. Então, 5 vezes 5. O 5 é fator, o outro 5 é fator. O resultado dessa multiplicação é o produto. Então, por exemplo, 7 vezes 6, o 7 é fator, o 6 é fator. O resultado dessa multiplicação vai ser o produto, tá? Então, olha lá, na propriedade associativa, ao associar os fatores de uma multiplicação, o produto não se altera. Então, quer dizer, o resultado não se altera, tá? Mesmo que a gente, ó, associe
Coloque eles tudo juntinho. 10 vezes 4, vezes 5, vezes 8, vezes 9, vezes 30. Não vai alterar o resultado, tá certo? Então, vamos voltar lá na nossa atividade suplementar. Então, aqui, decompondo os fatores, aplicando as propriedades comutativas e associativas, tá? Então, propriedades comutativas. Mesmo que eu troque a ordem dos fatores, a gente não altera o resultado do produto. Na associativa, eu posso associar vários fatores que eu também não altero a ordem do produto. E aplicando a propriedade distributiva, quando eu vou distribuir, olha lá, ó, 23 vezes 12, 23 vezes, eu faço a decomposição, ó, do número 12, 10 mais 2, aí fica 23 vezes 10 mais 23 vezes 2. Estão vendo lá no livro, na página 6, o último quadradinho, ó. Aquilo dali é a propriedade distributiva. Então, o que a gente aprendeu aqui? Que existe 1, 2, 3, 4, 5 maneiras que eu posso fazer a multiplicação, tá? Fazendo através dos fatores básicos, fazendo através de quando eu vou fazer ali o uso, que já sabemos sobre a multiplicação por 10 e por 100, quando eu acrescento zero ao final, né? Decompondo dos fatores, escolhendo qual dos fatores eu vou decompor, e propriedade associativa e comutativa, e também a propriedade distributiva. Agora, com base nisso que a gente falou, nós vamos começar a realizar as atividades. Olha lá, usando a malha quadriculada, página 7. A gente também trabalhou utilizando a malha quadriculada. Lembram dessa malhinha aqui? Eu pego uma malha quadriculada e eu tenho lá, ó, 13 vezes 15 igual a 195. Olha lá o que eles fizeram. Eles foram distribuindo na malha. Então, 10 vezes o 10, 10 vezes o 5, 3 vezes o 5 e 3 vezes o 10. Chegaram no mesmo resultado, tá? Usando o algoritmo formal. Olha lá como é que a gente usa o algoritmo formal. Daquela maneira que a Flávia já explicou para vocês várias vezes também, né? 56 vezes o 8, multiplica primeiro. Sempre a gente vai começar unidade, dezena e centena, né? E quando a gente pula da unidade para dezena, a gente pula uma casa, né? Então, vamos lá. Atividades, a gente tem aí a número 1 e várias outras. E aí é esse o desafio que a gente vai ter hoje, de ir realizando as atividades propostas aqui no livro e perguntando conforme a nossa dúvida e a nossa necessidade. Tá certo, galerinha? Então, mão na massa, tá? Podem iniciar lá, página 7, a número 1. Leiam bem os enunciados para ver o comando solicitado. Prof, que página é? Página 7, onde a gente estava falando até agora. Página 7 do livro de atividades suplementares. Prof, é para fazer até que página? A gente tem que fazer até a página 14, tá? A gente vai fazendo devagar, tirando as dúvidas.
Oi, bom dia. Oi, Pedro Pierre, bom dia. A Flávia já fez a explicação de toda a aula, tá? Que a gente iniciou às 9h30. E a gente está trabalhando com um caderno de atividade suplementar agora. Vamos, galerinha, vamos, Helena, fazer as atividades. Quem for tendo dúvida, vai chamando a prof. Use o que você já sabe sobre os fatos fundamentais da multiplicação e sobre a multiplicação por 10 para determinar mentalmente os produtos. Então, 6 vezes o 20 vai dar quanto? 6 vezes 20 é 120. 120. Isso aí. Que página você tá, prof? Nós estamos na página 7, fazendo ali a primeira atividade. A número 1 da página 7. Quem for tendo dúvida, vão perguntando. Hoje, pouquinho amigos, né? Quanta gente que não está assistindo a aula. Ó, se a gente lembrar aqui na número 1, tudo que a gente estudou, é bem fácil de fazer essa daqui, a número 1. Quanto que é 6 vezes o número 2? Quanto que é 6 vezes o 2? 12. 12. 12. Como a gente está trabalhando ali com 20 e o 20 pertence ao quê? À unidade ou à dezena? Dezena. Então, eu estou falando da multiplicação por 10, ó. Então, 6 vezes o 2 é 12. Como a multiplicação é 10, está na dezena, eu só acrescento o quê? Um zero, ó. Aí, qual é o valor que vai ficar? 120. Então, 6 vezes 20 igual a 120. Ó, 5 vezes o 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. E ali o 300, a gente está falando de quê? Unidade, dezena ou centena? Centena. Centena. Então, quantos zeros eu vou colocar depois do 15? 2. 2. E aí vai virar 5 vezes 300, 1.500. Viu? É só a gente pensando, ó.
Prof, pode passar a próxima página? Pode, querido. Pode. A página 8, a número 2, use o procedimento da decomposição de um dos fatores para calcular os produtos. A decomposição, agora a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pegar um dos fatores e vai decompor. Você vai analisar. Qual daqueles dois fatores você consegue decompor? Dá para decompor o 7? Não dá para decompor o 7. Então, você vai ter que decompor o 42. Como que a gente decompõe o número 42? Você sabe? Ô, prof, Ah. a minha internet está muito ruim, talvez eu fique caindo da aula, mas eu vou fazer o exercício e depois eu mando a foto, tá? Mas eu vou tentar ficar na aula. Não precisa mandar foto, tá, queridos? É muitas páginas. Não precisa mandar foto. Você tem que fazer da página 7 ali até a página 13, tá? Essas atividades de matemática. Mas podem ir fazendo na aula, para a gente ir tirando as dúvidas. Quem não entendeu, pode perguntar. Pedro, tá com alguma dúvida, Pedro Afonso? Na número 2? Qual é a sua dúvida? É para decompor o número. Então, ó, você como que a gente faz a decomposição de um número? Se eu tenho o número lá, 42, como que eu decomponho esse número? Como que eu formo o número 42? É 4 mais 2 que forma o número 42? Como que é? Como que forma o número 42? Como que a gente forma, Pedro? Número 42. É o 40 mais 2, não é assim? Que forma o número 42? Então, para você fazer a divisão por decomposição ali, você vai decompor o número 42. Então, você vai fazer 40 vezes o 7 igual, aí você vai colocar o resultado, e depois você vai fazer 2 vezes o 7 e vai colocar o resultado. Aí você vai somar os dois resultados e descobrir quanto que vai dar. Você vai fazer a multiplicação por decomposição. Lembrou agora? Conseguiu lembrar? Então, é assim que a gente decompõe o número. Você vai, como que a gente decompõe o número? Em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Só que o número 42, ele só tem o quê? Unidade e dezena. Então, é nesses dois que você vai decompor ele.
Olá, Lucas. A gente está trabalhando lá na página. A Flávia já fez toda a explicação aqui do conteúdo e a gente está realizando as atividades do livro suplementar. Lá na página 7, a gente vai fazer da página 7 até a página 14, as atividades de revisão do conteúdo de matemática do capítulo 6. Tá? Para você que está chegando agora, ó, a gente está lá, você pode iniciar a atividade da página 7 e nós vamos trabalhar até a página 13, da revisão dos conteúdos de matemática, do capítulo 6. Multiplicação, as inúmeras possibilidades, procedimentos que são possíveis para estar fazendo a multiplicação. A gente está saindo daquela forma de multiplicar, né, de maneira formal lá, como a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E aqui a gente descobriu que para multiplicação eu posso utilizar de várias estratégias. João, mas é do livro suplementar de matemática, tá? É do livro do volume 2, livro volume 2, suplementar de matemática, tá? Da página 7 até a página 13. Quem for tendo dúvida, galerinha, não é para ficar com a dúvida guardada. Levanta a mão, abre o microfone e vamos tirar as nossas dúvidas, tá? Esse é o objetivo de a gente estar aqui, como se a gente estivesse em sala, fazendo as atividades e a gente fosse sanando as nossas dúvidas.
Prof, Oi. estou com um pouco de dúvida na 4, porque diz assim, calcule o valor do produto na malha quadriculada. Use uma cor para cada multiplicação que você representar. Tá. Qual é o número que você tem que multiplicar ali? 18 vezes 12. 18 vezes 12. Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai fazer a multiplicação de 18 vezes 12. Então, olha lá. Vamos olhar lá na página 7, lá em cima, ó. Usando a malha quadriculada, lá para te lembrar, ó. 13 vezes o 15, tá? Então, olha lá. Primeiro, eles fazem o quê? Eles estão fazendo lá uma decomposição, ó. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 5, 15. Agora eles estão somando. 100 mais 30, 130, certo? Mais 50 mais 15, que dá quanto? Calma, deixa eu ver. 65. Olha lá, tá vendo, ó? Então, eles, ó, 100 mais 30, mais... No final, eles chegaram ao valor do resultado, que é 195, tá vendo? Então, primeiro, o que você vai fazer lá? Você tem 18 vezes o 12. Então, primeiro, você vai fazer 10 vezes 10. Entendeu? Ó, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos vezes 10. E vai pintar de uma cor na malha. Entendi. Tá? Depois, agora a gente vai trabalhar com um 8. Por que é 10 vezes o 10? Tu entende por que é 10 vezes o 10 que a gente está fazendo? Não? Porque a gente está decompondo os dois números primeiro. Ó, o número 18, ele não é formado por 10 mais 8? Liga o seu microfone. Entendi. Entendeu? Isso. O número 12, ele não é formado por 10 mais 2? Então, a primeira multiplicação que a gente está fazendo é do quê? As dezenas. Isso, então assim, ó, 10 vezes 10 primeiro. Então, bota lá na malha, pinta. 10 vezes 10, assim, ó. Ó, Helena. Para Helena e para quem já tiver ficar com dúvida, ó. Como que você vai pintar? A Flávia só não consegue erguer muito o outro braço aqui, mas, ó, deixa eu levantar. Ó, 10 vezes 10, ó, tá? Aí tu vai pintar tudo isso aqui, ó, de uma cor, entendeu? Então, tá, Entendi. tá bom.
Ninguém com dúvida, pessoal? Estão conseguindo? Fala, Cindy. Eu não entendi a 4 da página 9. A 4 da 9. Flávia vai explicar para você. Calcule o valor do produto na malha quadriculada. Use uma cor para cada multiplicação que você representar. O número que nós temos ali para multiplicar é 18 vezes o 12, certo? Na malha, a gente trabalha com a decomposição também. Então, olha ali, como que eu vou decompor o número 18? Como que eu decomponho ele? De que forma eu decomponho o número 18? Como que o número 18 é formado, Cindy? Ele se forma como? O número 18 é 1 mais 8? Como que ele é formado, então? 9 mais 9. Né? Tá, 9 mais 9 dá 18, mas quando eu olho para o número 18 e eu digo assim para vocês, façam a decomposição do número 18, você vai fazer a decomposição dele como? 10 mais 8. 10 mais 8 dá 18, não é isso? Assim é a decomposição, quando a gente trabalhou lá no início e a gente vem trabalhando. A decomposição dos números, vocês não podem esquecer isso. Ó, o número 18, ele tem 8 unidades e uma dezena. Então, ele é o 10 mais 8. Então, é isso que a gente vai fazer no primeiro momento. A gente vai decompor os dois fatores. Então, como que eu vou decompor o número 18? Eu vou decompor ele por 10 e por 8. Então, e o número 12? A mesma coisa. 10 e 2. Então, o primeiro fator de multiplicação que eu vou fazer é pelas dezenas. 10 vezes o 10. Então, aí você vai marcar lá na malha qual o espaço que vai representar. 10 vezes o 10. Igual a gente viu lá na malha, na página 7, ó. Lembra aqui da página 7? Ó. 10 vezes o 10. Então, você vai representar aqui na malha, ó. 10 assim e 10 assim, ó. Tá? Quanto que dá 10 vezes o 10? Aí você vai pintar a quantidade de quadradinhos correspondente a essa quantidade na malha ali, tá? Depois você vai fazer a multiplicação das unidades. Então, que é 8. Aí você vai fazer 10 vezes o 8. Depois você vai fazer a multiplicação da unidade, ó. 2 vezes o 10 e depois 2 vezes o 8. Tá? Isso tudo na malha. Oi? Não entendi a número 4.
A Flávia acabou de explicar aqui a número 4, como que a gente faz. A número 4, a gente também vai trabalhar com a decomposição. Então, se eu tenho um número lá, ó, 18 vezes o 12, eu vou trabalhar com a decomposição dele na casa das unidades e na casa das dezenas. Então, olha lá. Se eu for decompor o número 10, o número 18, como que vai ficar o número 18 decomposto? Como que fica o número 18 decomposto? Gente, eu tô ficando preocupada de vocês não lembrarem mais o que é decompor um número. Como que eu decomponho? Eu lembro. Como que eu faço a decomposição do número? Se eu dissesse para vocês decompor o número 54, como que a gente vai decompor o número 54? Fala, Helena Silva. 50 mais 4? 50 mais 4, unidade, dezena. Então, como que eu decomponho 8? 10 mais 8. 10 mais 8. Ó, galerinha, presta todo mundo atenção nessa que eu vou, da página 9, que eu já estou explicando para que todo mundo compreenda, que se alguém tiver dúvida, aí levanta a mão, tá? Então, eu vou decompor 10 mais 8 e depois o número 12, a mesma coisa. 10 mais 2. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação do quê? Das dezenas. Então, eu vou começar lá. 10 vezes 10. Então, eu vou lá na malha multiplicar 10 vezes o 10. Então, eu vou marcar essa quantidade lá na malha. 10 vezes o 10. Só que a gente não precisa contar quadradinho por quadradinho. Basta a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcar. E depois contar na vertical 10 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente pinta aquela quantidade. Depois que eu pintar 10 vezes o 10, eu vou agora fazer o quê? Multiplicar 10 vezes o 8. Tá? Aí eu vou marcar lá também, quanto fica 10 vezes o 8. Depois eu vou marcar quanto que vai ficar 2 vezes o 10, ou 10 vezes o 2, tá? E depois eu vou fazer 2 vezes o 8. Não seria assim que a gente iria multiplicar se a gente pegasse 18 vezes o 12. A gente não ia multiplicar 2 vezes o 8, 2 vezes o 10? A gente não ia multiplicar 10 vezes o 8 e depois 10 vezes o 10? Ó, deixa a Flávia escrever aqui, ver se vocês conseguem ver, ó. Para ver se vocês entendem melhor. Olha lá. Se a gente fosse fazer sem ser na malha, sem que não fosse pela malha, presta todo mundo atenção aqui, como eu pedi, por favor. Olha lá. Lá do exercício número 4 da página 9. Eu tenho 18 vezes o 12. Olha aqui, não é isso que eu tenho ali na malha? Vocês conseguem ver aqui a minha caneta? Ó. 18, deixa eu chegar mais perto. Ó, não é isso que a gente tem ali na malha, Aisha? Presta atenção. Ó, a gente tem 18 vezes o 12. Só que ele está organizado assim, ó, 18 vezes o 12. E está pedindo para mim identificar na malha. Ó, lá na malha quadriculada. Ui, a luz é horrível, né? Olha só. Flávia não consegue fazer muita coisa, galera, por causa do braço. Então, ó, só para a gente entender,
tá? Então, olha lá. Se eu fosse multiplicar assim, ó, eu não ia multiplicar, eu não ia pegar e fazer assim, ó. Eu não ia multiplicar aqui 2 vezes o 8. Eu não ia fazer isso? Ó, eu já estaria decompondo, ó. E é bom que as minhas canetas estão tudo falhadas, não funciona nenhuma. Ó, eu iria fazer aqui primeiro, ó, 2 vezes o 8. 2 vezes o 8. Aqui depois eu não ia fazer 2 vezes o 10. 2 vezes o 10. Depois eu não ia fazer 10 vezes o 8, ó. 10 vezes o 8. E depois eu não ia fazer 10 vezes 10? 10 vezes o 10. Não era isso que eu iria fazer? Sim, né? Então é isso que a gente vai fazer na malha, ó. É a mesma coisa. 10 vezes o 10, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim, depois eu vou fazer 10 vezes 8, 2 vezes o 8 e 2 vezes o 10. Tá? Isso é a forma de a gente multiplicar na malha. É desse jeito. Conseguiram entender ou ficou uma dúvida? Eu tô sem dúvida. É o mesmo que se a gente fosse fazer dessa forma aqui, ó. 2 vezes o 8, 2 vezes o 10. A mesma coisa. Só que aí a gente tá fazendo na malha.
Prof, posso ir no banheiro? E aí, mais alguma dúvida? Conseguiram fazer a 4, então? Voltei, prof. Ok.
Pedro Afonso, alguma dúvida? Cindy, Aisha, Helena Silva, Helena Rodrigues, Lucas, você tá aí, Lucas? Nenhuma dúvida? Pedro Pierre, esse é o momento, galerinha, tá? Tô sem dúvida. Tá joia.
Alguma dificuldade, galerinha? Helena, está com alguma dificuldade, Helena Rodrigues? Não? Tá tudo bem? Eu só não sabia o que era a terça parte, só que daí minha mãe já me falou. É o terço, né? É isso mesmo. A terça parte. Só a gente parar e pensar assim, um pouquinho, o que é, a palavra já diz, né? Terça parte, né? É quando algo é dividido em 3 partes, ó, a terceira parte. Só uma coisa, mesmo assim eu ainda não entendi a 9. A 9? A questão número 9? É. Tá. Complete a tabela para calcular a quantidade de garrafas que podem ser colocadas nos engradados. Use o que você sabe sobre dobro, metade, triplo e terça parte. Então, olha lá. Quantidade de engradados, quantidade de garrafas. 6. Depois aqui, depois do 6 veio qual? 12. 12, depois 3. 3. Aqui, se a gente fosse dividir o 12, se a gente dividisse o 12 em 2 partes, daria 3? Não, daria 6. Então, aí por que veio 3, 4, 2? Depois veio lá, 72. Ó, complete a tabela para calcular a quantidade de garrafas que podem ser colocadas nos engradados. A gente tem 6 engradados, 12 engradados, 3 engradados, 4 engradados e 2 engradados. Então, como que eu vou fazer? 72, ó, quantidade de garrafas, eu tenho 72 garrafas. Quando eu pego ali, ó, 72 vezes 12, vai dar quanto? É uma multiplicação que a gente vai ter que fazer ali? Não, não é uma multiplicação. Ó, agora eu tenho 72 garrafas e 12 engradados. Então, 72 dividido por 12 vai dar quanto em cada... Sei, é que eu não sei fazer divisão com 2 números na chave. Não, mas daí também não é uma divisão com 2 números nas chaves. Eu tô só fazendo que você reflita. Ó, do 6 foi para o 12. Então, quer dizer que do 6 para o 12, ele fez o quê? O dobro, a metade, o triplo ou a terça parte? Dobro. O dobro. Do 72, se eu for seguir a mesma sequência, vai dar quanto aqui? Se eu fizer o dobro de 72. Ah, agora entendi. Entendeu? Eu só queria que tu pensasse um pouquinho, entendeu? Sim, obrigada, prof. Nada.
Galerinha, são 10h05. Então, a gente vai fazer uma pausazinha agora para ir no banheiro, comer alguma coisa, tá? A gente volta, a Flávia vai dar 15 minutinhos. São 10h20 a gente retorna, tá bom? 10h20. Pro nosso...
É pra ganhar um sol, tem sol. Tem sol, tem ver. Oi? Ô, Laura. Ó, quem vem quem chegou? A tonela? Não. Avó? Vai ser não. Vai ser tonela, avó? É, avó. Vai ser não. Vai ser a tonela. Porque é também. Eu vou atender, mãe. Um café, então. Alô? É a avó. Aqui? Abriu, mãe? Não? Abriu. A tonela não tá na caixa? Não, a Antonella vai vir depois da aula do ano. Tá, então não vai dar pra vó? Tem? Meu Deus, o valor dela. Não sabia que estava aqui. Tomei banho. Jesus. Oi, amor. Oi, amor. Deixa eu passar um óculos. Não é que vou pegar o dinheiro aqui. Ai, que pijama não tá vindo. Não gostou que era eu. Tu não disse que era pra mim cuidar de ti? Mas a tonela não vem aí. Não tem importância, mas eu vim antes para cuidar de ti. A tonela não vem mais. Eu venho depois do aula. Nossa, Ó, vem que levou, ó. Cadê? Chega, Laura, comer aqui. Olha aqui, Laura, olha aqui. Eu falei que o Pedro que eu só podia jogar as 4 horas para me descer um pouquinho. Olha ali, tem uma coisa azul na barriga. Tu já terminou a tua aula? Guardei lá dentro, que doida. Não. A gente diz que não é perigoso esses livros, né? Mas pensando bem, é um guri bem até parecido com o marido da Carol, daquela tua amiga ali. Sei. Sei? Parecidinho com ele, assim. Simpático, assim, tranquilo, mas estava arrombado. Sério? Show! Essa hora, né? Daí meio que assusta a gente, né? Eu não falei nada, mas... Um bafo, que a hora que ele virou para trás e me dá o troco, eu disse, já é 2. O carro muito sujo. Não voltou ainda? Internet ruim? Não, acho que tá era 20.
Ele tá vendo? Ai, meu Deus, a Meg não matou a saudade só, a Laura. Ah, tu tá aí. Acordaram agora. Eu não dormi muito. Não acordaram, não. Mas a aula começou muito bem. Lucas, desliga o áudio. Tu tentou me acordar? Deu, galerinha? Vamos continuando, então. Faltam aí 10 minutinhos para a gente encerrar a nossa aula, completando aí as nossas 2 horinhas de aula. A gente tem bastante atividade pela frente de matemática para ser realizada, tá? É um momento importante, porque é uma aula que a gente está aqui realizando as atividades, tirando dúvidas de algo que a gente já viu inúmeras vezes, mas mesmo assim a gente ainda consegue perceber o quanto existe de dúvida, né? Para a gente fazer. A Flávia errou quando a Flávia falou, não, tá certo, a matemática não tá certo. A gente já vai pegar aqui na página 12 e 13 um pedacinho da divisão, né? E aí, depois, na nossa próxima aula de matemática, a gente vai trabalhar o capítulo 7 inteiro. E aí, depois, a gente vai fazer a nossa atividadezinha avaliativa, tá? Baseada nesses exercícios. A nossa atividade avaliativa de matemática, tá? Mas, para quem estiver participando, quem estiver aí
realmente tirando as suas dúvidas e fazendo essas atividades, não tem mais o que a gente não saber. Tá certo, galerinha? Então, assim, ó, façam as atividades até a página 14, com calma, com atenção, é só o que vocês têm para fazer agora. É só essas atividades, tá? Não tem português, não tem ciências, não tem nada disso. A gente está se dedicando à matemática, tá? Então, façam, revisam para que a gente não saia mais daqui com nenhuma dúvida. Lembrando, professora Flávia, mas como que eu vou dividir de todas essas formas? Não. A gente só está aprendendo a sair da zona de conforto, daquilo que já é óbvio para a gente, que é quando a gente pega 8 vezes o 4, e aí a gente faz só daquele jeito que a gente já está acostumado a fazer. Toda a vida a mesma coisa. 8 vezes o 4. A continha lá básica, do jeito formal. A gente está aprendendo que existem outras maneiras de eu multiplicar. Eu posso multiplicar utilizando uma malha quadriculada, eu posso multiplicar utilizando através da decomposição, através de uma propriedade comutativa, tá? Ah, professora Flávia, mas eu não gosto de multiplicar de nenhuma dessas formas, eu gosto só do jeito tradicional. Não tem problema. Vai alterar o valor do produto final? Não vai, tá? Não vai. Mas a estratégia, a forma como a gente faz a resolução dessa multiplicação é que muda. Só a forma como a gente escolhe ser melhor para multiplicar. E aí, isso é a proposta do livro. Permitir a vocês conhecer outras maneiras de multiplicar, sem ser essa forma aqui tradicional. Tá certo? Então, terminem de fazer as atividades aí, o que faltou, como a tarefa, tá? De vocês. E a gente vai voltar a conversar na nossa próxima aula. Amanhã, para a nossa aula, vai ser língua portuguesa, tá bom? Atividade com um livrinho de língua portuguesa, tá? Ô, prof. Oi? Meu Deus, não quer deixar eu caminhar. Até que página mesmo? Nossa, Lucas, a gente está falando desde o início da aula até qual página? Te chamei várias vezes e você nem me respondeu. É até a página 14. Tá. Então, vamos lá, tá, galerinha? É isso que a gente tem para hoje. Oi? Nada, prof. Eu chamei várias vezes para tirar dúvida, perguntei se estava com dúvida, se estava assistindo a aula. Então, vamos lá, da página 6 até a página 13 é o que nós temos de atividade, página 14 é o que nós temos de atividade para fazer do livro de atividade suplementar, volume 2 de matemática. Tá certo, galerinha? Então, dê sequência na atividade e na nossa próxima aula de matemática, a Flávia vai passar a correção para vocês, tá? No grupo, vocês vão fazer a correção e quem for tendo dúvida, vai colocando para a professora Flávia, tá? Anota aí o número da questão que teve dúvida para a gente ir conversando na próxima aula. Beijinho no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha. Beijo. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau. Tchau, prof.